E aí, se tratando da questão da pornografia, que tem atingido aí muitos lares, eu trouxe até aqui uma matéria para você. Por que a pessoa muitas vezes diz: eu não consigo vencer? Porque ela só está se alimentando disso. Antigamente, era muito mais difícil você conseguir um conteúdo pornográfico. Até nas locadoras tinha um lugar fechado para a pessoa ir lá e escolher as fitas e tal. Era muito mais difícil. Era revistas escondidas, né? Que você tinha que pegar, arrumar. Era difícil o conteúdo pornográfico antigamente. Mas hoje não. Todo mundo praticamente está aí com o smartphone na mão. Qualquer coisa que você digitar no sentido de pornografia, você vai ter ali um universo pornográfico nas tuas mãos. E aquelas coisas ali vão consumindo o teu cérebro. É como se fosse demônios consumindo tua massa cefálica espiritual. E quanto mais você vai assistindo esse tipo de conteúdo, quando passar qualquer mulher na rua, você vai ficar mais desejar, vai cobiçar, vai pensar em adultério. O pecado vai se tornar muito mais forte na tua mente, porque tudo está na mente, a batalha. Por isso que Jesus é a razão de viver quando ele diz: o pecado começa nos pensamentos. Às vezes você é inscrito de um podcast, por exemplo. O podcast é um programa que está na moda hoje, né? Onde vai lá, bate um papo com o convidado. E nesses podcasts aí convida todo mundo, desde pastor até uma garota de programa e prostituta. E às vezes passa muitas vezes aquele corte, um corte de 4 minutos, com uma prostituta dizendo como é que faz, como é que fez. E aí a pessoa acaba sendo incomodada: poxa, deixa eu ver isso aqui. Sente aquela curiosidade. E aí ela vai buscar ver a mulher na internet, vai buscar ver quem é aquela mulher na internet. Quando vê, já está totalmente enlaçado por aquilo ali. E como é que faz para vencer a pornografia? Para você que talvez ainda está amarrado nesse tipo de pecado, preste atenção que eu vou te dar umas dicas para se livrar dessa maldição de uma vez por todas. Eu trouxe uma matéria aqui para você ter ideia. Essa matéria fala dos bastidores da indústria pornográfica. O que ninguém te conta sobre os filmes adultos. Eu estou aqui com uma matéria que uma ex-atriz pornô chamada Vanessa Daniele, ela deixou o mercado pornográfico desde 2016. E eu quero ler com você o que é que ela conta a respeito disso. Ela conta o seguinte: eu tinha certeza de que não passaria dos 30 anos, quando eu percebi o quanto eu era escrava de um sistema desumano, que é a indústria do sexo, e que eu poderia ser mais do que eu era, poderia ir por caminhos diferentes. Achei que era tarde. Vanessa Daniele, ex-atriz pornô, é testemunha de um mercado que fatura bilhões de dólares todos os anos com a exploração de corpos e a idealização do desejo. A jovem de 32 anos, que era conhecida como Bárbara Costa, quando atuou em filmes eróticos, tem uma trajetória marcada por tragédias. Olha a trajetória dessa moça. Ela foi abusada sexualmente ainda na infância, estuprada na adolescência e, sem perspectiva, virou garota de programa. Das ruas para a cena de sexo explícito, o caminho parecia quase que natural. Mesmo assim, há quem acredite que seja fácil uma porta de entrada para o mundo dos famosos. A realidade, no entanto, é cheia de longas horas de trabalho, episódios de abuso sexual, traumas psicológicos, muitas para fazer aquelas cenas horrorosas. Muitos se drogam, tomam vários tipos de droga, pra você ter ideia. Trauma psicológico, tentativas de suicídio são constantes, e relatos de arrependimento. Da outra ponta, consumidores são cada vez mais afetados por uma dinâmica falsa de representação da realidade. Na semana passada eu preguei sobre não matar, lembra? Não assassinar.
Lembra que eu dei uma pitada sobre o olho por olho, dente por dente? Que eu disse para você que essa, como muitos interpretam de forma errada, não é uma lei cruel. É uma lei que o sentido verdadeiro do olho por olho, dente por dente, não é fazer vingança pessoal contra ninguém. Muito pelo contrário. Se trata de justiça. Originalmente, olho por olho significa um olho se colocar no lugar de outro olho. Você gostaria que a tua mãe se submetesse a essa indústria pornográfica? Não, né? Você gostaria que alguém da tua família se submetesse a uma situação dessa? Ao tal ponto de as pessoas chegarem e dizer: olha, eu vi lá teu parente nessa vida, olha, vi lá. Você gostaria de ver? Então, aí começa a tua libertação desse vício. Primeiro você tem que se colocar no lugar daquela pessoa que está ali. Uma pessoa que talvez está pensando em suicídio várias vezes. Uma pessoa que pode ter certeza, a felicidade plena não tem no seu coração. E que se fosse a sua mãe, a sua irmã, alguém, você se sentiria prazer com isso, ficaria feliz com isso? De maneira nenhuma. Se coloque no lugar dessas pessoas. Porque a partir do momento quando você se colocar no lugar, Cristo vai te trazendo para você essa realidade. Você vai conseguir vencer com muito mais força esse tipo de pecado que assola muita gente hoje. Com as facilidades, então, amados, você pode ter certeza que a coisa está feia. E por outro lado, existem pais que seus filhos vão crescendo, e o que eles pensam? Não quero que meu filho vire gay, né? O que eles fazem com os filhos? Colocam um monte de filme pornográfico para o garoto assistir. Aí vai colocando um monte de filme. Assiste aí, garoto, para tu ser homem e tal. Aí o garoto vai crescendo com aquele vício pornográfico, porque ele acha que o garoto não vai virar gay por causa disso. Então ele vai, estimula, o garoto vai assistindo aquilo, cresce com esse vício, ao tal ponto de quando ele crescer, ele não vai olhar para uma mulher como uma princesa. Ele não vai olhar para uma mulher dizendo: poxa, eu vou casar com ela. Ele só vai olhar para uma mulher pensando em relação sexual. Ele só vai pensar numa mulher com desejo de coabitar e pronto. Ele vai crescer sem aquele sentimento de algo vitalício, sabe, duradouro, de criar uma família de verdade, de uma família estruturada, feliz. Então os pais estão achando que estão resolvendo um problema sexual, na verdade estão causando um problema maior ainda na mente do garoto. Como é que você resolve isso? Ensinando a cada dia o que é certo e o que é errado. Ó, meu filho, homem é homem, mulher é mulher. Diga não à ideologia de gênero. Ensina para ele, de verdade, a ser forte, a ser um homem. Ensina a sua filha a ser uma menina de verdade, de valor. A não sair por aí se intrometendo com qualquer camarada que chega por aí. Ensina esses valores, que isso vai dar certo.